curso técnico em Química. Meu nome é Leonardo Pinheiro Fontinelli. Estarei ministrando a disciplina de Análise Química Qualitativa. Falando um pouco da minha formação, eu sou formado pela UESP, licenciatura plena em Química, tenho especialização em Metodologia do Ensino de Biologia e Química pela Uninter e atualmente faço mestrado em Ciências de Materiais na Universidade Federal do Piauí. Tenho experiência em Química Analítica, já fiz alguns projetos. Também tenho experiência na área de Eletroquímica, que é a área que eu faço mestrado. Bom, a disciplina, Análise Química Qualitativa, ela é uma disciplina de 60 horas, onde serão divididas em 4 módulos. E em cada módulo teremos uma atividade presencial, uma atividade na plataforma e o fórum. Bom, o objetivo da disciplina é compreender o estudo teórico e prático sobre os fundamentos da análise química qualitativa. E teremos também como objetivo específico apreender conceitos fundamentais relacionados à área, desenvolver o raciocínio químico, que é necessário para poder fazer análise química qualitativa, e também compreender a importância dessa disciplina na vida prática profissional, no caso do curso técnico em Química. Também temos como objetivos específicos utilizar a metodologia apropriada para poder fazer análise qualitativa, compreendendo as técnicas adotadas, interpretando e analisando criticamente os resultados, e analisar qualitativamente ânions e cátions em materiais desconhecidos. O conteúdo programado da disciplina, como vão ser 4 unidades, a primeira unidade vai estar relacionada aos fundamentos teóricos da análise qualitativa, onde teremos explicações voltadas para eletrólitos e reações eletrolíticas, equilíbrio ácido básico, reações de oxirredução, reações de precipitação e reações de oxirredução. Já na unidade 2, teremos a aula voltada para operações de análise qualitativa, será falado de microanálise, semimicroanálise e macroanálise. Os 2 tipos de ensaios também serão falados, que é o ensaio por via seca e o ensaio por via úmida. Será falado também de sensibilidade e seletividade. E, por último, operações básicas na análise química. Na terceira unidade, será falado de análise qualitativa dos cátions. Terá uma breve introdução de como fazer análise de cátions. E esse tópico é dividido em primeiro grupo dos cátions, segundo, terceiro, quarto e quinto grupo de cátions. E por último, será feita a análise qualitativa dos ânions. Eu terei também uma breve introdução e essa área é dividida em 2 grupos, grupo 1 e grupo 12 dos ânions, e no final será falado sobre a análise de uma mistura de sólidos. As referências utilizadas basicamente será muito utilizada o livro Química Analítica Qualitativa do Vogel e Fundamentos da Química Analítica do Oler. Então é isso, a disciplina será dividida nesses 4 módulos e eu aguardo a presença de vocês dentro da plataforma para estar visualizando essas aulas e os fóruns, as atividades, e até lá. Olá, alunos! Hoje iniciaremos o primeiro módulo da disciplina Análise Química Qualitativa, onde o tema dessa aula será os fundamentos teóricos da análise qualitativa. Como primeiro tópico, antes de voltarmos para a análise química qualitativa, será falado sobre eletrólise e reações eletrolíticas. Mas o que são eletrólitos e não eletrólitos? Para poder diferenciar um grupo do outro, será levado em consideração a corrente elétrica, a capacidade de uma substância dissolvida em água poder conduzir eletricidade.
Então, se ela conduzir eletricidade, quando você pegar uma substância, dissolver ela em água, se ela conduzir eletricidade, ela vai sofrer modificações e isso vai gerar o quê? Que essa substância ela é um eletrólito. E exemplos de eletrólito nós temos as substâncias inorgânicas, que são os ácidos, as bases e sais. Mas se você pegar uma substância e colocar ela para ser dissolvida em água e ela não conduzir eletricidade, isso representa que você vai não ocorreu modificação dessa estrutura na presença de água. Então, você vai ter um não eletrólito. E exemplos disso tem substâncias orgânicas, por exemplo, a glicerina, a glicose, etc. A teoria da dissociação eletrolítica, ela afirma que quando você dissolve uma substância em um solvente, ela vai gerar íons. E como foi dito, os eletrólitos são o que são alterados. Então, esses eletrólitos são explicados a formação desses eletrólitos são explicadas através da teoria da dissociação eletrolítica. E, como foi dito, temos como exemplo ácidos, por exemplo, o HCl. O HCl em meio aquoso ele vai formar dois íons, H+, e Cl-. Os sais, no caso do NaCl, quando dissolvido em água, ele vai formar Na+, Cl-. Uma base, por exemplo, o NaOH, dissolvido em água, ele vai formar o Na+, ou H-. Onde a quantidade de cargas que é gerada nessa dissolução, a quantidade de carga positiva sempre vai ser igual à quantidade de carga negativas. E a partir daí pode ser calculado um grau de ionização, ou grau de dissociação. O que quer dizer isso? Quando você pega uma molécula e dissolve ela em água, dependendo da substância, não vai ser todas as moléculas que vão se dissociar, ou seja, que vão formar íons. Então, dá para fazer um cálculo para poder saber a quantidade ou o grau dessa dissociação. Se o grau de ionização for igual a zero, isso representa que eu tenho ali um não eletrólito, ou seja, ela não se dissociou. Mas se o grau de ionização for igual a 1, isso quer dizer que ela se dissociou totalmente. Mas isso não é que tem esses extremos. Pode ser também que a substância se dissocie só 0,5, ou seja, 50%. Então, é através dessa dissociação que podemos calcular o grau de ionização. Alguns exemplos para visualizar melhor, exemplos como a glicose, quando colocada em água, ela é um não eletrólito, então ela não vai conduzir eletricidade. E se você colocar o ácido acético, que é um ácido fraco, em meio aquoso, e for medir se ela conduz ou não eletricidade, ela vai conduzir eletricidade, mas de uma forma menos intensa. Então ela é considerada um eletrólito, mas um eletrólito fraco, porque a intensidade da luz que ela consegue conduzir é pouca. Já se você pegar, por exemplo, o NaCl, que é um sal, e dissolver ele em água, ele se dissocia totalmente. Então ele vai o quê? Ele vai acarretar uma condução de eletricidade, mas com uma intensidade muito grande, ou seja, a intensidade da luz será maior. Então teremos aí o quê? Um eletrólito forte. Bom, mas as dissociações também podem acontecer em equilíbrio. Essas dissociações que nós vimos, elas acontecem em estados de equilíbrio. E temos também os estágios de equilíbrio para ácidos e bases. São divididos em ácidos fortes, será visto agora, onde esses ácidos, por eles terem essa característica de forte, isso quer dizer o quê? Que eles vão se dissociar totalmente. Então, se você pegar um ácido e dissolver ele em água, ele vai se dissociar formando íons. No caso do HCl, por exemplo, na presença de água, ele vai se dissociar em íons H+, e íons Cl-. Então, isso quer dizer o quê? Que a substância HCl vai se dissociar totalmente na formação desses íons. Como base fraca, ou base forte, eu tenho o NaOH. Na presença de água, ele vai se dissociar totalmente. Então, se dissociando totalmente, ele vai formar íons Na+, e íons OH-.
partir disso, nós podemos calcular a constante de equilíbrio, que no caso para ácidos e bases, são constantes de dissociação de ácidos e bases. Onde nós temos a constante de dissociação do ácido, no caso do HCl, que é o Ka, vai ficar como? Vai ficar igual a concentração que está em chaves, entre colchetes, do H+, vezes a concentração do Cl-, dividido pela concentração desse ácido. Para calcular o constante de Kb, é o mesmo princípio. Em cima vai ficar os produtos, que é o final da reação. Vai ser a concentração do Na+, no caso, por exemplo, do NaOH, vezes a concentração do OH-, também dividido pela concentração dessa base. Bom, no próximo item será falado sobre autoprotonação da água. A água, ela pode se formar íons. Isso é uma molécula de água reagindo com outra molécula de água. E isso é o que chama de autoprotólise. Então, essa molécula de água vai reagir com outra molécula de água, que vai formar um íon chamado H3O+, um íon positivo, e vai formar também um íon negativo, OH-. Essa é uma reação que pode ser simplificada também, dizendo-se que a molécula de H2O vai se dissociar em quê? Em íons H+, e íons OH-. E a partir daí nós podemos ter uma constante, que é a constante da água. Constante de dissociação da água. Isso no equilíbrio. Que vai ser o quê? O produto entre a concentração dos íons H+, vezes a concentração dos íons OH-. Que essa constante já foi definida teoricamente, que é 1 vezes 10 elevado a menos 14. Isso a temperatura de 25 graus Celsius. Por que dessa constante? Através desses valores, nós podemos calcular o pH de uma solução. O que é o pH? Esse pH é para saber se uma solução vai ter caráter de ácido, ou se ela vai ter caráter básico, ou caráter neutro. Vai depender do quê? Da faixa de pH. Se a faixa for entre 0 e 7, o valor do pH, isso quer dizer que aquela solução vai ser ácida. Se o valor for entre 7 e 14, isso corresponde ao quê? Que a solução ela é básica. Mas se o valor do pH for igual a 7, teremos o quê? Que uma solução vai ser neutra. O pOH também é muito utilizado, sendo que ele é o contrário do pH. Já na escala de OH, na faixa que é correspondente à do ácido, que é de 0 a 7, será calculado que vai ser a solução básica. Já na faixa de 7 a 14, que no pH corresponde à faixa básica, na escala de pOH corresponde à faixa que é ácida. E se o pOH for igual a 7, teremos a solução neutra. Lembrando-se que o valor do pOH mais o valor do pH sempre vai ser igual a 14. Isso quer dizer o quê? Que nós podemos transformar de uma escala para outra, desde que você saiba algum valor, ou pH ou pOH. Já na dissociação de ácidos fracos e bases fracas, usando-se de um modelo genérico HA, ou seja, onde eu tenho um H correspondentes aos ácidos, nesse formato HA, se ele reagir com a água, ou seja, ele vai se dissociar em água, haverá a formação de quem? Do íon H3O+, mais o A-, que será o ânion. De forma onde ela pode ser representada também pelo ácido genérico HA se dissociando na formação do íon H+, e do íon A-. Daí podemos tirar a constante de equilíbrio, ou a constante de dissociação desse ácido fraco, onde nós teremos o produto dos íons formados dividido pelo a concentração do ácido formado, do ácido utilizado. Bom, essa fórmula ela pode ser também calculada, constante de equilíbrio do ácido, usando-se de outra equação que vai usar o C, que é a concentração do ácido utilizado
para a dissolução, vezes o grau de ionização desse ácido, dividido também pelo 1 menos esse grau de ionização. Então, é uma outra forma de se calcular a constante de equilíbrio desse ácido. Quando se utiliza bases, também é o mesmo princípio. Você vai ter baseando-se numa base genérica, BOH, quando ela se dissociar em água, ela vai formar B+, mais íon OH-. Calculando também a constante de ionização dessa base, teremos o produto da concentração dos íons formados dividido pela concentração da concentração dessa base. Mas também pode se calcular como foi utilizado para o ácido. Vai ser o quê? A concentração dessa base vezes o grau de ionização, que é o alfa, ao quadrado, dividido por 1 menos o grau de ionização. Alguns ácidos, os ácidos, quando eles reagem com bases, eles formam ocorrem reações de neutralização e formarão sais. Esses sais, alguns deles, se eles podem reagir com a água, o que vai acarretar num processo chamado de hidrólise. Os sais, dependendo da sua origem, se ele for oriundo de um ácido forte, de uma base forte, esse sal, ao ser dissolvido em água, por exemplo, o sal NaCl, ele é um sal oriundo de uma base forte e um ácido forte. Ao ser dissolvido em água, não vai haver alteração do pH daquele meio, mas se ele for oriundo de um ácido fraco, por exemplo, e de uma base fraca, de uma base forte, ele vai alterar o pH daquele meio, porque ele vai reagir com a água. Então, dependendo da origem desse ácido, desse sal, ele vai alterar o pH daquele meio. Mas se tivermos um ácido forte e uma base forte que reagiu formando um sal, isso quer dizer o quê? Que esse sal é de origem de um ácido forte e de uma base fraca. Então, esse sal, ao reagir com a água, o que vai acontecer? Esse íon, a espécie que é fraca, no caso aí do ácido genérico, na formação do íon A-, ao reagir com a água, ele vai formar um ácido HA, que é o ácido genérico, e vai liberar o OH-. Então, a liberação de OH- vai fazer com que o pH daquele meio aumente. Então, através disso, podemos calcular uma constante de ionização, que é a constante de hidrólise, onde teremos que KH vai ser igual ao quê? A constante da água dividir pela constante desse ácido que é formado na hidrólise. Onde vai ser o quê? O produto entre a concentração do ácido formado vezes a concentração do OH- formado, dividido pela concentração do ânion desse sal. Pode-se também calcular o grau de hidrólise, que vai ser o quê? O X, representado pelo X, que vai ser igual a raiz quadrada da constante de hidrólise dividido pela concentração desse sal. Temos também, para calcular o pH desse meio, vai ser igual ao 7 mais 1 meio do logaritmo do Ka mais 1 meio do logaritmo da concentração desse sal.